Olá, eu sou Valdir Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma visita especial, uma visita memorável. Hoje queremos falar sobre essa visita, a visita de Maria à sua parenta Isabel. Se você tiver oportunidade de dar uma olhada nos podcasts anteriores, você vai ver que estamos numa pequena série sobre as narrativas que falam do nascimento de Jesus, dessa história na qual nós passamos a saber sobre a promessa que havia sido dada a Maria e as circunstâncias que cercaram a esse nascimento. Falamos sobre a chegada dessas narrativas, de como que elas foram aninhadas nos evangelhos, especialmente nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Falamos, no Entre Linhas anterior, da Maria e de como ela recebeu a visita do anjo Gabriel, lhe anunciando uma inesperada e misteriosa gravidez. Hoje falo de outra narrativa forte, intensa, bonita, uma narrativa que nos deixa saber de uma visita, da jovem Maria à sua parenta já idosa Isabel, e que estava grávida. A história é mais longa. A Isabel, casada com o sacerdote Zacarias, é estéril e acabou envelhecendo sem filhos, o que era algo bem complicado no mundo no qual viviam. Mas isso acabou mudando. Acabou mudando de forma milagrosa, misteriosa, surpreendente, e ela acabou ficando grávida por um milagre de Deus. E iria dar à luz a um menino que seria chamado João, e que seria o antecessor e aquele que iria anunciar acerca de Jesus. Ele seria o João Batista. Quando o anjo visitou a Maria, como vimos no podcast anterior, este lhe falou desta inesperada gravidez da Isabel. E diante do susto da sua própria gravidez, a Maria acabou decidindo passar um bom tempo com a Isabel na casa da Isabel. Isabel iria compreendê-la e aceitá-la nessa misteriosa gravidez. De novo, eu queria ler o texto. Podemos escutar essa narrativa. Você pode escutá-la com carinho, com uma espécie de silêncio interior, o silêncio que nos ajuda a escutar bem. O texto diz assim: alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando vi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria." E logo adiante o texto diz: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Esse encontro de uma idosa grávida de 6 meses, Isabel, e uma jovem Maria, recém-grávida, é o foco dessa nossa narrativa e, de repente, é um texto nem tão conhecido para muitos de nós e que se repete muitas vezes na época de Advento, na época de Natal. É um texto bonito, intenso, e a pergunta de entendê-lo está presente aqui também, como estava presente na narrativa do anjo para com a Maria. Como eu disse no podcast anterior, por vezes precisamos sair do nosso formato clássico
de entender textos, por exemplo, versículo por versículo, e precisamos ligar a imaginação, uma imaginação hermenêutica, para usar esta expressão, que quer nos ajudar a entrar no texto, respeitando dimensões exegéticas, né? Coisas como onde elas aconteceram, em que momento, em que situação, quais são as expressões usadas, mas às vezes queremos tentar entender isso numa espécie de narrativa. Fiz isso também nesse texto. E se me permites, gostaria de compartilhar dessa minha tentativa. Se você for ao texto bíblico, você vai perceber que no meio dessa narrativa tem uma espécie de canto de Maria, que é chamado de Magnificat. Ele é um clássico, né? É fantástico. E nesse Magnificat, Maria canta e fala do que Deus estava fazendo como uma grande surpresa e uma grande novidade. Um Deus que não nos esquece, mas entrar nesse Magnificat já seria assunto para um outro momento, para o próximo Entre Linhas. Também gostaria de ressaltar que nós temos aqui uma menção geográfica, não é? Maria mora na Galileia, em Nazaré, e a Isabel mora na Judéia, e essa é uma boa distância, uma boa caminhada que pode levar alguns dias. Mas o texto, de fato, não nos dá detalhes dessa caminhada. Nesse podcast, foco na visita. E convido você a participar comigo desse meu rascunho, onde procurei escrever acerca dessa visita. Mas eu lembro, ainda é um rascunho. Veja se você pode caminhar comigo nessa narrativa. Ao final, nem sabemos se a Maria ficou na casa da Isabel até o seu parto, no qual nasceria o prometido filho a ser chamado João. Até se poderia dizer que isso é coisa de homem que escreve o texto, nem se preocupando em registrar detalhes tão importantes como um parto e a presença de boa companhia. A Maria poderia ter ficado para segurar a mão da Isabel quando esta estivesse em trabalho de parto e poderia ter aprendido muito quanto ao seu próprio parto, ainda que aí a história já seja outra, pois o seu parto acabou acontecendo em circunstâncias tão diferentes. No seu relato, Lucas diz que o anjo disse a Maria que a Isabel estava grávida de 6 meses e Lucas diz também que ela ficou por lá 3 meses. Só isso é o que sabemos. O que sabemos é que apressadamente ela foi e sem muitas palavras ela voltou. Mas detalhes do encontro dessas duas mulheres grávidas nós temos, e esse encontro foi transcendental, cheio do sagrado. 2 mulheres misteriosamente grávidas se encontram. E quando isso acontece, elas só têm olhos para os céus, elas só têm olhos para Deus. O Espírito Santo tomou conta de cada canto daquele encontro. Se não vejamos, tudo havia acontecido rapidamente, surpreendentemente. 2 coisas haviam ficado sussurrando na mente e nos sonhos da Maria. Ela ficaria ou já estaria grávida e a sua idosa parente Isabel já estava grávida de 6 meses. Ela precisava dar um jeito de ir lá, ainda que isso fosse bem difícil. Tinha distância, pois o caminho seria longo. Tinha sua família, que precisaria dar o sim para esta inesperada viagem. Tinha sua mãe, que já andava desconfiada, mas não sabia ao certo o que estava acontecendo com essa sua menina. E tinha José. Este era outro capítulo, e o mais difícil deles, ela havia, quizás, começado uma conversa com ele, gaguejou, chorou, e no dia seguinte viajou. Da viagem não sabemos nada, então é melhor não ficar inventando. O que sabemos é que algo aconteceu quando ela chegou.
Chegou bem e sem muita bagagem, mas foi ela pôr o pé na porta para Isabelle soltar o grito e o verbo. 6 meses extraordinários e surpreendentes haviam passado e a Isabel já começava a carregar uma senhora barriga, o que em sua idade já significava o significativo peso. Os efeitos da gravidez também haviam se manifestado, a pressão havia subido, as varizes passaram a incomodar e o cansaço chegava cada dia mais cedo. Mas dormir cedo também era um problema, pois estava difícil encontrar uma posição adequada para dormir. Afinal, ela dizia ao Zacarias: não é fácil ficar grávida nessa idade, nunca vi. Mas eu estou bem, vale a pena, vou ser mãe. Ainda que as coisas agora, para Isabel, passassem a ser mais lentas, e naquele dia não seria diferente. Mas quando a Maria entrou na sua casa, ela rejuvenesceu, deu um grito, deu um pulo, e dentro dela saiu o que ela de fato nunca havia pensado. Você é abençoada entre as mulheres, ela disse, e abençoada é a criança em seu ventre. Por quê? Tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando vi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. O velho Zacarias, sentado no seu canto, levantou os olhos e, mudo, resmungou, pensando: ué, que deu nessa mulher? Nunca vi. Quem está aí? Meio que resmungou, mas não perguntou, pois mudo estava fazia 6 meses. O que a Isabel falou é coisa de outro mundo. Lucas nos diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. O filho no ventre deu uma forte mexida e ela falou o que nem nunca havia pensado e nem sabido. Maria chegava e estava grávida. A gravidez era especial, era de Deus. Era a revelação. E pela revelação ela sabia. A Maria era abençoada, como o anjo também havia dito, e carregava no ventre aquele que seria o Senhor dela. E a Maria estava crente. Ela havia acreditado, ao contrário do marido da Isabel, que estava mudo fazia 6 meses, por não ter conseguido acreditar ao que o anjo lhe havia dito. Mas Maria acreditou. E um abraço seguiu a saudação dessas 2 mulheres grávidas. Um longo abraço, batizado pelas lágrimas de cada uma delas. A Maria, devagarinho, estendeu a mão para acariciar o ventre da Isabel. E as 2 choraram de novo, riam e choravam, com a Maria até ensaiando uns pulinhos de alguém que estava cheia do Espírito, pulinhos até difíceis para Isabel. O Zacarias só olhava e, por fim, foi lá fora pegar um ar fresco. Ao final daquele dia, depois que o coração já tinha voltado a bater normal, a comidinha já havia rolado e o silêncio da noite havia chegado, as histórias também chegaram. A Isabel até que foi rápida quanto à sua prometida gravidez, pois nem muitos detalhes ela sabia, e o que sabia tinha vindo do marido mudo. Mas o que ela sabia é que estava grávida apesar da idade, por milagre de Deus, e que este filho seria especial e já vinha com nome. Ele seria chamado João. Então Isabel olhou para Maria e disse: vamos ter tempo para falar sobre isso, Maria. Mas eu quero saber de você. Eu preciso entender o que eu disse a você e que saiu de dentro de mim como uma grande surpresa para mim e uma afirmação para você. Foi isso, Maria? E então a Maria falou. E a Isabel balançou a cabeça afirmativamente, como se soubesse de tudo. A Maria falou do anjo e dessa sua inexplicável gravidez. Falou
do que ela havia entendido e que daria à luz ao Filho do Altíssimo. Deus estava vindo de uma forma tão particular, tão humana, através dela. Falou de sua dificuldade de entender o anjo e do seu susto e que, afinal, havia dito sim. Um sim tão estranho como era o sim de Isabel para esta sua gravidez. Mas você, disse Maria a Isabel, pelo menos tem marido. Ainda que já tenha mais idade, já não tenha mais idade para a gravidez, mas e eu? Ser mãe nessa idade e sem estar vivendo com José, não dá realmente para entender, tem sido difícil. Mas sabe, eu estou absolutamente em paz com o meu coração, com o meu sim. Creio que posso dizer que estou feliz. Deus me escolheu. E elas foram dormir. Era muita coisa para um dia só, e elas teriam 3 meses para conversar muito e repetir as mesmas histórias. Sempre de novo, histórias que iam do filho no ventre da Isabel, que se chamaria João, para o filho no ventre da Maria e que se chamaria Jesus. E a quem Isabel se referiu como meu Senhor. Que revelação é essa que leva ela a reconhecer que essa gravidez de Maria carregava aquele que seria o Filho do Altíssimo e a quem ela se referiu como meu Senhor. Anos mais tarde, quando Tomé teve dificuldade para aceitar o que havia acontecido com Jesus, já por ocasião da ressurreição, Tomé teve uma expressão onde ele respondeu a Jesus dizendo: meu Senhor e meu Deus. A Isabel já sabia disso, a Maria sabia disso, Tomé passou a saber disso. E nós somos convidados a saber disso. Deus está entre nós, em Jesus, com Jesus, e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Depois de 3 meses, a Maria voltou para sua casa. O tempo com Isabel havia sido muito especial e ela não conseguia imaginar como seria esse tempo inicial de sua gravidez sem esta convivência. Maria precisava de gente, e de gente que pudesse abraçar, com quem pudesse chorar, conversar e olhar para os céus, invocar a Deus, cantar gratidão a Deus. Gente que acreditasse que Deus, aliás, que acreditava que Deus fazia coisas impossíveis. E ela havia convivido com uma mulher que estava vivendo exatamente isso. E ela também estava experimentando isso, porque ela havia passado a ser uma mulher crente. Crente na ação de Deus. Na última noite, a Maria arruma a sacola, enquanto a Isabel a contempla em silêncio. Uma lágrima aqui e outra acolá dão testemunho dessa saudade que já quer vir antes da hora e que ambas sabem já estar ali nessa garganta em nó. Carregar o peso da vocação sozinha é coisa que não dá. Mas é verdade que a memória desse encontro trará sustento para as duas por um bom tempo. E logo virão outras companhias na caminhada. É só lembrar do Zacarias, que voltará a falar e a cantar. Lembrar do José, que voltará a procurar Maria, oferecendo-lhe um longo abraço de aceitação e de cuidado. Deus não nos deixa sozinho. E a visita da Maria a Isabel é um convite para que creiamos naquilo que Deus possa fazer e que na comunidade daqueles que experimentam a ação do Espírito Santo, na descoberta da sua vocação, nós nos sabemos comunidade de fé. Paz seja conosco na caminhada, na nossa fé, na comunidade
dos irmãos e das irmãs.